A verdade é a seguinte, aplicar para um estágio fora do Brasil, aplicar para um estágio aqui no Brasil, dá o mesmo trabalho. Então, por que não já iniciar uma carreira internacional e fazer toda a aplicação e correr atrás de uma vaga já no exterior? Fala, intercambistas de plantão! Aqui estou para mais um vídeo sobre como fazer um estágio no exterior. Então, se você gosta, tá focado nesse tipo de oportunidade, nesse tipo de intercâmbio, já deixa seu like, inscreve aqui no canal e também acompanha lá o conteúdo no meu Instagram. Começando com esse tema de estágio no exterior, eu já gostaria de contar uma história. Nossa, eu gosto de contar história mesmo, né? Toda vez eu tenho uma história para contar. Em 2015 para 2016, eu estava fazendo a minha graduação nos Estados Unidos, nessa universidade aqui, a Universidade de Ohio. E como normal, nos Estados Unidos, entre um semestre e outro da faculdade, quando o ano estava virando, o ano letivo estava virando, os alunos têm férias da faculdade. Gente, sério, a universidade esvazia. Vai todo mundo embora. E aí ficou uma grande questão, né? Pra onde que os americanos estão indo? Eu imaginava assim, a galera tá aproveitando as férias, como a gente faz aqui no Brasil, né? Vai viajar, vai rever os familiares e tal. Mas aí eu resolvi tirar essa dúvida da cabeça e perguntei pra galera da minha sala. E aí, o que vocês vão fazer nas férias de verão de vocês? E aí eu me surpreendi um pouco com a resposta. Eu não esperava que eles iriam fazer tal coisa durante as férias de verão deles. A resposta que eu mais recebi foi: Gabriel, eu consegui um estágio numa empresa tal. Gabriel, eu consegui uma vaga lá na Disney para trabalhar durante as férias de verão e ter uma experiência, arrecadar uma grana e tal. Essa resposta foi ficando cada vez mais comum, cada vez mais normal, e eu percebi que a maior parte da galera da minha sala, né, os meus colegas de graduação, eles estavam viajando para vários lugares dos Estados Unidos para fazer estágio com remuneração. A principal questão ali era aproveitar as férias para ter uma experiência profissional e, além disso, fazer uma grana que iam ajudar eles nas economias e no próximo semestre da faculdade. Deu um estalo assim, caraca, se eles estão fazendo, se eles estão conseguindo, eu também posso correr atrás desse tipo de vaga, desse tipo de oportunidade. E foi aí que eu comecei a minha busca pelo meu summer job, pelo meu estágio de verão. Entrei em contato com várias universidades americanas. Eu queria ter uma experiência de pesquisa científica, já que eu sou biólogo, naquela época eu estava me formando em ciências biológicas, eu queria ter uma experiência na prática, fazer um estágio para aprender algumas técnicas numa área de interesse. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar os professores em diversas universidades americanas que trabalhavam com pesquisa na área que eu tinha de interesse, aquela área que eu queria aprender, que eu queria desenvolver habilidades práticas para colocar no meu currículo, mas também pensando na grana. E aí procurei por vários professores, montei uma lista de professores que atuavam nessa minha área de interesse e comecei a enviar vários e-mails por aí. Aí enviei e-mail para um professor tal, para o outro e tal, em várias universidades espalhadas pelos Estados Unidos. E o professor, o laboratório que eu mais queria trabalhar, ficava na Universidade de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. Eu estava morando lá em Ohio. Com muita sorte e também pelo contato que eu fui fazendo, o professor de lá me respondeu e marcou uma entrevista por telefone. Olha que eu não gosto de falar em telefone, seja em inglês, seja em português. E aí o cara me ligou, me encheu de perguntas. Queria saber o meu propósito de pesquisa, por que eu tava querendo esse estágio e tudo mais. E eu fui respondendo as perguntas dele e logo eu já lancei: professor, só que é o seguinte, eu tô saindo daqui de Ohio, eu tenho uma bolsa de estudos. E para eu conseguir me manter nesse estágio aí em Oklahoma, eu também preciso de uma ajuda financeira para conseguir, né, bancar os meus custos de viagem, passagem aérea, alimentação, moradia e os custos do estágio. E aí ele falou assim: Gabriel, gostei do seu perfil e eu acho que tem tudo a ver você vir pra cá sim. O seu propósito, o seu objetivo deu match aqui com a linha de pesquisa do nosso laboratório, então eu vou viabilizar uma bolsa, uma ajuda financeira para te sustentar durante esse período. E aí passou um tempo dessa entrevista por telefone e o professor me mandou um e-mail dizendo que eu ia conseguir uma ajuda financeira com o meu transporte e moradia.
e também um valor mensal para bancar os meus custos ali de vida, principalmente relacionado à alimentação, já que naquelas férias de verão o refeitório da Universidade de Oklahoma estaria fechado. Então eu teria mesmo lá que fazer as minhas compras, cozinhar e tudo mais. Marquei a minha viagem e eu lembro que no dia 1º de maio de 2016 eu cheguei em Oklahoma, que era justamente o período de férias que eu tinha lá da Universidade de Ohio. Então peguei um voo de Columbus, Ohio, e fui parar lá em Oklahoma City, que é a capital do estado de Oklahoma. Ainda tive que pegar um Uber até Norman, que é a cidade onde fica a Universidade de Oklahoma. Eu me apresentei ao professor, ele foi muito legal, muito gente boa comigo, apresentou todo o laboratório para mim, conheci toda a equipe de pesquisa e aí eu comecei as minhas atividades. Quais eram as atividades do estagiário? O que eu fazia lá? Esse professor foi muito gente boa e abriu a minha cabeça, porque ele me apresentou todas as atividades, todas as pesquisas de todo mundo do laboratório e me deixou escolher aquela que eu tinha mais interesse e queria desenvolver. Foi o meu primeiro momento ali na minha carreira profissional que eu tive um contato com programação computacional. Então imagina um biólogo aprendendo programação. Aquilo foi inusitado dentro da minha carreira. Eu comecei a aprender toda essa linguagem. Como o meu professor viu que eu tinha muito interesse em aprender aquela novidade para mim, ele começou a me desenvolver e me matricular em cursos na área de programação. Então ele viu o potencial, o meu interesse e tudo mais, e foi lá me matriculando em cursos e eu fui aprendendo, fazendo cursos, foi me pagando material. Gente, isso eu tô falando, meu professor pagando tudo. Ele viu meu interesse naquilo e começou a investir no meu conhecimento, na minha carreira. E aí eu fui fazendo curso dentro da universidade, fazendo mais cursos e fui desenvolvendo o meu próprio projeto. Mas pro final do meu estágio lá em Oklahoma, um estágio acadêmico, o meu professor chegou em mim, né? Chamou lá na sala dele, né? Falou: Gabriel, preciso falar com você. Aí eu cheguei lá para conversar com ele, eu falei: ô professor, o que foi? Ele: Gabriel, é o seguinte, vai ter um congresso internacional em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, e eu gostaria que você fosse com toda a equipe do laboratório. Fiquei pensando assim, nossa, meu primeiro congresso internacional, logo aqui durei eu estagiário, né? E congresso internacional, imagina que bagagem para o meu currículo participar desse momento, conhecer os melhores cientistas do mundo na minha área de pesquisa, e aí meu olhinho foi brilhando. Só que eu também pensei nos custos que esse congresso ia ter. Antes de eu questionar essa questão, né, da parte monetária da coisa, o meu professor falou assim: a gente queria tanto que você fosse junto com a nossa equipe, que nós vamos pagar todos os seus custos. Passagem aérea para Washington, D.C., você vai ficar no hotel do congresso. Gente, ficar no hotel do congresso é a coisa mais cara que tem. O evento tá acontecendo ali, é só descer do seu quarto, tomar o café da manhã e tudo tá acontecendo ali. Ele falou: você vai ficar no hotel do congresso com a gente, vamos pagar a sua passagem aérea, a sua inscrição no congresso, pode se inscrever em qualquer curso dentro do congresso que o laboratório vai pagar para você só vai ficar com a despesa da sua alimentação. Falei: quero ir sim. A gente se programou, fizemos uma viagem incrível, imagina todo mundo do laboratório viajando junto no mesmo voo, muita diversão e tal. E chegando lá no congresso foi uma das melhores experiências profissionais, científicas, acadêmicas que eu tive. E tudo isso foi proveniente do meu estágio acadêmico que eu consegui lá nos Estados Unidos. Por que eu tô contando essa história para você? Para mostrar que da mesma forma que você consegue, durante a graduação aqui no Brasil, você consegue aplicar para um estágio em empresas, em outras universidades, em laboratórios que fazem pesquisa científica, o mesmo trabalho que você vai ter para encontrar essas vagas, você consegue aplicar para esse estágio que eu consegui viver lá nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas em muitos outros países do seu interesse, na Europa, ou na Oceania, na Ásia.
ou aqui mesmo na América. Então, pensa bem, se você já vai ter esse trabalho de aplicar para um estágio aqui no Brasil, você que está na graduação aqui no Brasil, usa essa mesma energia, dedica esse mesmo tempo para já conseguir uma carreira, uma porta de entrada para sua carreira internacional, vivendo um estágio internacional, um estágio no exterior. E qual o passo a passo que você vai ter que percorrer para encontrar essas vagas? Primeira coisa, você tem que escolher se você vai destinar a sua experiência internacional para um estágio acadêmico, como eu fiz, dentro de uma universidade ou de um laboratório de pesquisa científica, ou se a sua pegada já é mercado de trabalho. Faça a sua primeira escolha: estágio acadêmico ou estágio profissional, que vai te dar experiência já para ingressar no mercado de trabalho. E escolhendo esses dois caminhos, você vai começar a procurar essas vagas. Se você escolher um estágio acadêmico, você vai procurar essas vagas de estágio em universidades do país de destino. Se você escolheu já uma vaga de um estágio no mercado de trabalho, um estágio profissional, você vai procurar essas vagas de estágio nas empresas. Nossa, Gabriel, quais empresas eu posso procurar? Vai depender da sua área e aí já pensa nas grandes empresas por aí. Gente, Disney, Google, Twitter, Volkswagen, Fiat, bancos, muitas empresas oferecem vagas de estágio remunerado, de estágio profissional. O que você tem que prestar bastante atenção quando você estiver procurando essas vagas? Se a vaga que você achou ali que tem a ver com o seu perfil, ela é destinada para estudante internacional. Se for, show de bola, pode aplicar. Depois que você já encontrou essas vagas, é interessante você ter mais de uma carta na manga, né? Aplicar para diferentes oportunidades. O que você vai fazer? Você vai iniciar o seu processo de aplicação. Como é aplicar para uma vaga de estágio no exterior? É a mesma ideia de aplicar para uma vaga de estágio no Brasil. Você vai precisar mostrar a sua experiência. Como que você demonstra isso? Você faz um currículo. Então você vai montar um currículo e vai colocar nessa aplicação. Os estágios no exterior podem pedir também cartas de recomendação. O que é uma carta de recomendação? Vai ser uma pessoa, um empregador ou um professor seu da faculdade que conhece o seu perfil, que vai recomendar o seu perfil, as suas habilidades para aquela vaga que você está aplicando de estágio. Com o seu currículo, carta de recomendação, muito provavelmente pode rolar uma entrevista se a empresa ou a universidade tiver interesse no seu perfil, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Lembra? O professor me ligou para querer saber mais sobre os meus objetivos. Passada essa etapa de uma possível entrevista, se você for aceito, você já vai ficar sabendo, e aí é questão de burocracia, né? Resolver o seu visto, se for necessário, passaporte, esses documentos, também pensar nas passagens aéreas e nunca se esqueça de ver bem os detalhes da vaga para saber a sua remuneração, porque é essa remuneração que vai te ajudar com os custos de vida naquele país. A duração dos estágios fora do Brasil, eles podem ser assim, de 15 dias, 3 semanas ali no mínimo, até 4, 6 meses. O que é bastante interessante porque você pode aproveitar as suas férias aqui no Brasil. Esquece de trancar matrícula para fazer intercâmbio, ou esquece de largar aquele emprego que já é legal aqui no Brasil que você tem para ter que ir para o exterior fazer um intercâmbio. Não, você consegue aproveitar as suas férias e encaixar esse estágio lá no exterior durante o seu período de descanso aqui do Brasil. Essa é a ideia. Por isso que eu contei a minha história lá dos americanos, que eu aprendi com eles a fazer estágio durante as férias de verão, para você entender que justamente você não precisa parar nada aqui no Brasil. Você está aproveitando um tempo de férias para estar vivendo uma experiência internacional. Você sabia de todo esse caminho? Olha só como é possível já iniciar sua carreira internacional estando mesmo na graduação aqui no Brasil. Você tem que ser maior de 18 anos para aplicar para essas vagas, e aqueles que estão matriculados na graduação são os perfis que vão encontrar mais vagas lá fora para fazer esses estágios. Se você é recém-formado, também tem bastante oportunidade esperando por você em vários países do mundo. Gostou dessas dicas? Curtiu? Você já sabia que existia essa possibilidade? Então, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e se você tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aí que a gente vai conversando. Valeu?